Olá pessoal, aqui é o professor Hélio Damasio, Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde. Essa é mais uma aula aqui do nosso canal. A aula de hoje nós vamos falar sobre rede coletora de esgoto sanitário. No canal aqui a gente tem vários vídeos, tanto a respeito do sistema de esgotamento sanitário, que envolve a coleta, afastamento, também tratamento do esgoto e outros tipos de águas residuárias, mas no canal também temos vídeos a respeito de hidrologia, também de gestão de recursos hídricos, tá? Dado a minha área de formação aqui, tenho mestrado e doutorado na área de tecnologia ambiental e recursos hídricos, tá? Então, em todo esse canal aqui vocês vão encontrar vídeos a respeito de saneamento e também a respeito de recursos hídricos, tá? Então, nesse vídeo de hoje a gente vai falar da rede coletora de esgoto sanitário. Vídeos passados nós falamos, sobre a importância do saneamento, falamos também sobre caracterização do esgoto, falamos também sobre vazões de esgoto sanitário, sobre o sistema de esgotamento sanitário, Só relembrando um pouquinho sobre o sistema, nós temos toda a rede coletora, de esgoto, o assunto que nós vamos falar hoje, em que envolve uma série de tubulações, que a função é coletar, afastar o esgoto, tirar ele distante das residências e levar geralmente a uma estação de tratamento de esgoto. Eu digo geralmente porque nem sempre, nem todo município que tem rede coletora de esgoto tem necessariamente um tratamento. Então, o mais adequado, o correto é coletar, afastar, tratar e depois do tratamento fornecer uma disposição dessa água residuária do esgoto. Porém, como eu falei, nem todo município tem todo o sistema de esgotamento sanitário de forma completa. Hoje a gente vai focar só numa parte do sistema, que é a rede coletora, a rede que coleta e que afasta, que distancia o esgoto das residências. O foco principal de hoje vai ser no dimensionamento. Outros vídeos posteriores a gente vai falar sobre os tipos de rede, sobre a implantação dessas redes, tá? Mas hoje basicamente o objetivo principal é encontrar o diâmetro dessa tubulação. Veja que nós temos duas tubulações aqui, nessas duas imagens, uma tubulação com diâmetro bem maior e uma tubulação com diâmetro mais reduzido, Como a gente chega a esse diâmetro, quais são os cálculos para a gente obter esse dimensionamento da tubulação? E aí nós vamos então iniciar a aula de hoje. Aqui um panorama, pessoal, um panorama geral, ilustrativo, dos principais componentes do sistema de esgotamento sanitário, no que tange ali a rede coletora. Aqui eu tentei simular um bairro, por exemplo, uma região de uma determinada cidade, em que temos as quadras, então aqui uma quadra, duas quadras, três quadras. Essas aqui são imagens de satélite, tá? Que inclusive eu peguei no próprio Google Earth. Então copiei lá, colei, recortei, joguei aqui, representam quadras, dentro de um determinado bairro. E aí, o que está em volta aqui em variadas cores, vermelho, em azul, verde, amarelo, lilás, correspondem à rede de coleta do esgoto. Perceba que, por exemplo, pegando essa casinha aqui, esta casa está conectando todo o seu esgoto, suas instalações prediais hidráulicas, sanitárias, na rede principal, pública, e aí uma tubulação vai caindo na outra, que vai caindo na outra, que no final das contas está coletando todo o esgoto dessa região, desse bairro, dessa cidade e direcionando a uma estação de tratamento de esgoto, que nós chamamos de ET. Depois do tratamento, esse esgoto é lançado num corpo hídrico. Então perceba aqui que nós temos variadas tubulações, tá? Todas essas tubulações, tudo aqui que está em vermelho, o que está em azul, o que está em verde, amarelo e lilás, correspondem a tubulações, tá? E essas tubulações elas têm nomes, então é necessário que vocês peguem um caderninho aí e comecem a anotar alguns nomes, Por exemplo, o primeiro nome vai ser coletor predial, é um tipo de tubulação. É a tubulação que liga as residências à rede pública, tá? Então, essa tubulação que vocês podem observar aqui em vermelho, elas estão conectando as residências, Tá saindo do lote lá, pegando o esgoto dos sanitários, pegando o esgoto lá do chuveiro, das pias e conectando na rede pública, o que está em azul, que a gente chama de coletor principal, é o que está na porta da sua casa, ou seja, ou na calçada, ou mesmo na via pública lá. E aí, uma conexão cai na outra, o coletor predial cai no principal, esse principal, por sua vez, pode cair em outro principal, mas lá nas principais avenidas vai cair no coletor tronco. Esse coletor tronco é uma tubulação também que recebe o esgoto do coletor principal
E aí, geralmente, todos esses coletores tônicos, eles são direcionados ao interceptor, né, que estão lá na margem do rio. Essa margem do rio são os pontos mais baixos, né, da bacia sanitária, né? Então, perceba que a ideia é prover um escoamento por gravidade, né, no qual o esgoto sai das residências das pessoas, uma tubulação cai na outra, que cai em outra, que cai em outra, que cai em outra, até chegar nos pontos mais baixos do terreno, geralmente à margem do rio. Lá estará o interceptor. Os interceptores vão direcionar esse esgoto também, né, para uma tubulação final chamada emissário, que é a tubulação que conecta a estação de tratamento de esgoto. Então, anota esses nomes, a gente vai trabalhar ao longo dessa aula de hoje esses nomes: coletor predial, coletor principal, coletor tronco, interceptor e emissário. E o que vocês estão vendo aqui, ó, nessas bolinhas pretas aqui, são postos de visita, ou podem ser também postos de inspeção e limpeza. Esses órgãos acessórios, né, posto de visita, posto de inspeção e limpeza, o terminal de limpeza, tudo isso aí a gente vai ver em outros vídeos, né, quando a gente falar de órgãos acessórios do sistema de esgotamento sanitário, principalmente da rede, tá? Então são esses PVs aqui, ó, os postos de visita, que sempre vocês podem, né, andanças aí pelas cidades, observar, né, que se tem bastante nas vias, tá bom? Então vamos trabalhar esses nomes um após um. Mas o mais importante aqui que eu quero destacar com vocês são, antes de passar por esses nomes, é o direcionamento dessas setinhas, tá? Percebam que por exemplo, essa tubulação dessa rua se une mais essa tubulação dessa outra rua, né? O esgoto está nesse sentido, o outro dessa outra rua está no outro sentido, elas se unem aqui nesse PV e ambas são direcionadas aqui para baixo, que recebe também esgoto dessa rua de baixo. Então veja que aqui nesse PV, né, que eu estou mostrando aqui, indicando, nós temos contribuições dessa rua, esgoto dessa rua, esgoto dessa rua e esgoto dessa rua. Tá? Quando eu falo esgoto dessa rua, são as casas que estão ligadas ali por meio desses traços vermelhos, que são os coletores prediais. Então todo o esgoto aqui, ó, dessas ruas está sendo direcionado a esse PV. Daqui vai para baixo, cai no interceptor. Esse PV aqui, ó, desse interceptor, está recebendo dessa parte aqui do bairro, de todas as outras ruas. Então perceba que a ideia do esgotamento sanitário é funcionar por gravidade, de forma que uma tubulação cai em outra, que cai em outra, que cai em outra, junta tudo, leva para ela. Bom, então vamos lá. Coletor predial, né, que é a que estava indicado lá em vermelho. É uma tubulação que recebe esgoto doméstico gerado na residência. Então, se a gente observar aqui a figurinha, a gente não vai entrar em detalhes aqui como dimensiona esse coletor predial, como dimensiona toda a instalação hidráulica sanitária dentro das casas, porque isso aqui é outra disciplina, outro contexto, tá? Que é regido por essas duas NBRs, NBR 8160 e NBR 15575, né, a parte 6. Aí fala das instalações sanitárias dentro das residências, né? Fala lá do sifão, né? Fala lá do ralinho, fala lá de todas as instalações sanitárias, hidráulicas sanitárias aqui dentro de uma residência, tá? Não é o foco desse vídeo de hoje, a gente vai trabalhar com a parte pública, com a tubulação que está lá depois do muro, tá? Mas assim, de forma geral, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que tem esse coletor predial, que a função dele é o quê? Receber todo o esgoto da residência. Então, o esgoto de toda a residência lá, ele tem as suas ligações prediais lá internas. Todo esse esgoto ele vai ser unificado nesse coletor predial. Esse coletor predial é a tubulação final que vai pegar o esgoto da residência, né, passar lá por debaixo do muro e vai ser conectado à rede pública, tá? Então, o coletor predial ele está parte dentro do lote, né, do proprietária, e parte fora do lote. É a conexão, né, das residências com a rede pública. A gente observar aqui uma planta, né, mostra lá uma residência, aqui o coletor, né, o predial, que está conectando todo o esgoto com a rede pública. Tá? Então aqui a gente tem uma imagem aqui em 3D e aqui uma imagem em planta mostrando a função desse coletor predial. Tá? Se você quer saber ali, né, as dimensões desse coletor predial, quer saber ali as dimensões das instalações hidráulicas sanitárias aqui dentro, né, você tem, por exemplo, essas duas NBRs aqui para você orientar. Lá tem caixa de gordura, aqui no meio do caminho tem o terminal de inspeção e limpeza, né? Principalmente a caixa de gordura a gente não vai entrar em assunto, né, nesses momentos,
mas o terminal de inspeção e limpeza a gente vai ter uma aula, né, quando a gente falar de órgãos acessórios, tá bom? Pois bem, esse é o coletor predial. Dado o coletor predial, ele vai ser ligado ao coletor principal, né? Se a gente observar lá na figurinha aqui, ó, os coletores prediais saindo da residência e conecta no coletor principal, que é o que está em azul. Esse coletor principal já faz parte da rede pública, tá? Ele está localizado no passeio ou na via. Se vocês observarem aqui esses dois cortes, esses dois perfis, esse coletor principal aqui está localizado aonde? No passeio, ou seja, na calçada ali, né? Ali em cima de onde as pessoas, né, ocorre a transição de pessoas. Então aqui a tubulação, isso aqui é um corte, tá, da tubulação, foi lá e cortou a seção transversal dela. Então aqui tem a rede coletora, né, chamada de coletor principal. Ele está conectado aonde? Né? Tem um ramal predial aqui que está conectado ao coletor predial. Então aquele coletor predial, aquele que nós indicamos em vermelho, está conectado, né, por meio desses ramais aqui, a rede pública, né, que a gente chamou aqui de coletor principal. Nesse caso aqui, como eu falei, está indicado no passeio. Aqui é a parte pública, né, incluindo o passeio, incluindo as vias. Aqui tem o alinhamento aqui do lote, né, que é dado por um muro. E essa parte aqui, né, essa região é dentro do lote do proprietário ou proprietária. Tá bom? Pois bem, isso aqui é quando se tem a implantação do coletor principal no passeio, né? Depois a gente vai ver qual a profundidade certinha, tá? Teremos outros vídeos falando sobre isso, quando a gente falar de instalação de rede coletora. Desse outro lado, nós temos que o coletor principal está localizado lá no leito carroçável, né? Ou que a gente chama também da via, né? Onde os carros transitam, né? Veículos de forma geral transitam, né? O coletor principal também pode estar localizado lá. Então veja que tem a conexão do lote, né? Aqui a divisão o alinhamento, né? A divisão do lote com a parte pública. E aí o coletor predial está conectado ao coletor principal numa extensão maior, né? Veja aqui que a tubulação é maior, né? Os ramais aqui de ligação são maiores, e aí o coletor principal está lá no meio da rua, tá? Ele pode estar lá no meio, pode estar no primeiro terço. Depois a gente vai explicar um pouquinho melhor, né, onde é que esse coletor pode estar situado, tanto em profundidade como em direcionamento, tá? Então, esse coletor principal é coletor público já, tá? É a primeira tubulação que recebe o esgoto particular, vamos dizer assim, lá das residências. Depois disso, nós temos os coletores troncos. Se vocês observarem aqui, ó, o coletor predial joga no principal. O principal, ele pode cair no outro principal, tá? Então pode ter um principal caindo em outro, mas nas principais avenidas, né, nas principais ruas das cidades, se instala um coletor tronco. Esse coletor tronco, a gente chama ele dessa forma porque ele tem uma tubulação maior, né, dimensões maiores. Vocês podem observar aqui, ó, as tubulações às vezes são 200 milímetros, 250 milímetros, possuem maiores dimensões. Tá? Como eu falei anteriormente, presente nas principais ruas e avenidas. Então, a gente pegar aqui uma planta, né, por exemplo, de um determinado bairro, vocês podem observar aqui, ó, esses tracejados aqui correspondem ao quê? Aos coletores principais, tá? Que a gente acabou de falar, o que estava lá em azul. Então, esses tracejados, as linhas tracejadas aqui correspondem aos coletores principais. Veja aqui, um coletor principal cai em outro, cai em outro, cai em outro, só que chega algum momento que nas principais avenidas, nas principais ruas, né, tanto essa que eu estou indicando aqui como esta outra, elas recebem tanto esgoto, mas tanto esgoto, que aí as dimensões têm que ser maiores, aí o nome vai mudar, vai se chamar coletor tronco, porque ele corresponde a uma tubulação que vai receber, né, esgoto dos coletores principais. Tá? Então, quando você tem um conjunto de coletor principal, que eles são todos direcionados a tubulações de maior diâmetro, localizado nas principais avenidas, né, do bairro, eles vão ser chamados então de coletor tronco. E aqui, né, tanto o coletor tronco como o coletor principal já estão considerando água de infiltração. Tá? Então, no dimensionamento, a gente vai falar um pouco mais à frente, no dimensionamento de toda a rede, a gente já vai considerar não apenas esgoto doméstico, mas também águas de infiltração. Porque quanto maior a extensão da rede, mais água de infiltração teremos. Bom? Pois bem, então aqui falamos do coletor tronco. Tá? De forma geral, tudo é tubulação. Tá? Tudo é tubulação que geralmente é de PVC. A única diferença deles é que eles têm os diâmetros maiores ou menores. Tá?
Pois bem, depois do coletor-tronco a gente chega então no interceptor. A gente observar novamente a nossa figura lá em cima. Coletores prediais caem no coletor principal, o coletor principal cai em outro, que cai em outro, que em algum momento vai cair no coletor-tronco. E o coletor-tronco, podem observar aqui, ó, vão cair nos interceptores. A característica principal do interceptor é margear corpo hídrico. Ó, tem um rio passando aqui na cidade e aí os interceptores estão margeando ele, recebendo esgoto do coletor-tronco, tá? Vendo lá a descrição dele, está escrito que recebe o esgoto sanitário a partir de coletores tronco, geralmente margeiam corpos hídricos. Por quê? Porque é a parte mais baixa do terreno. Estou falando no vídeo já há alguns momentos que o esgotamento sanitário, a rede, se comporta por gravidade. Tá? Então, ou seja, o esgoto ele sai da minha residência, vai para a rede pública, tudo por gravidade. Não tem bombeamento, né? Não tem necessidade de recalque do fluido. Então é tudo por gravidade, vai escoando, escoando, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Tá? E aí, como o escoamento ele tende a atingir, a ser direcionado às partes mais baixas do terreno, então a gente pode observar nessa figura aqui, ó, o que acontece. Observe essas linhas em vermelho aqui, ó, correspondem às curvas de nível, tá? Então aqui é a cota 90, cota 80, 70, 60, até a cota 30. E aqui embaixo um rio. Tá? Ou seja, é bem claro, né? Vocês já sabem que os rios estão localizados nas cotas mais baixas do terreno. Então essa parte de cima aqui da figura é uma cota mais alta, cota 90, e a cota do rio aqui está mais ou menos na cota 20. Ou seja, a tendência do esgoto, né, dentro de uma bacia sanitária é sair das cotas mais altas e ser direcionado às cotas mais baixas. Daí a gente faz o quê? A gente projeta toda a rede de esgotamento sanitário para que os coletores prediais caiam nos coletores principais, que por sua vez caiam nos coletores troncos e sejam todos direcionados a essa tubulação aqui, ó, que margeia o corpo hídrico, tá? Que é chamado de interceptor. Porque dessa forma, o que acontece? Todo o esgoto gerado no bairro vai ser direcionado para o interceptor. Esse interceptor, por sua vez, ele vai ser responsável por levar o esgoto para a estação de tratamento de esgoto. Tá? Destacando também que esse interceptor, como recebe esgoto de todo mundo aqui, ó, vai ter as maiores dimensões, vão ser lá 300, 400 milímetros, tá? Dependendo da bacia sanitária. Tudo bem? E aí, por fim, depois que saiu do interceptor, chegamos no emissário. A gente vai observar aqui na figura, ó, né? A gente pegou o interceptor ali, ele está recebendo esgoto aqui ao longo do seu trecho, chegou num determinado ponto que ele se conecta a um emissário. A principal característica do emissário é que ele não tem nenhuma contribuição de esgoto no meio do caminho, tá? Não tem uma rede jogando o esgoto aqui na metade do caminho dele, não tem esgoto sendo contribuído aqui, não tem nada. A única entrada de esgoto é aqui, ó, na parte de cima do emissário, tá? Então junta todo o esgoto aqui, não recebe nenhuma contribuição e já vai ser direcionado à estação de tratamento de esgoto ou outra finalidade, né, outra destinação. Então, a principal diferença entre o emissário e as outras tubulações que nós já falamos é que o emissário só recebe esgoto na parte de cima, tá? Enquanto que o interceptor ele pode receber aqui, pode receber em várias partes no caminho aqui, né? O coletor tronco recebe esgoto também em variados pontos, né? Por exemplo, aqui eu não coloquei nenhum bairro, nenhuma quadra, nem aqui, mas pode acontecer de ter uma quadra aqui e estar direcionando esgoto, né, por meio dos coletores prediais e principais do coletor tronco, que podem também direcionar o interceptor. Então veja que tem todo o interceptor recebendo esgoto em vários pontos, o que é diferente do emissário, que só recebe em uma das extremidades, na parte superior. Tá? Então essa é a característica que está descrita aqui, ó. Recebe o esgoto sanitário somente em uma das extremidades, só na parte mais alta. É a última tubulação que transporta o esgoto sanitário para uma estação de tratamento ou também para corpo hídrico. Tá? Em regiões litorâneas, né, onde se tem proximidade com o mar, esse esgoto ele pode ser lançado, né, no mar através de um emissário submarino. Muitas cidades adotam essa estratégia, né? Pega o esgoto da cidade, não trata de maneira adequada e lança, né, lá em uma determinada direção do mar, né? Mar adentro, né? Alguns quilômetros lá mar adentro.
Em uma das aulas, né, quando eu falo sobre coagulação e floculação, eu explico um pouquinho dos motivos pelo qual essa prática é adotada. Tem a ver com o processo ali de compressão da camada difusa, tá? Que aí altas concentrações iônicas comprimem a camada difusa, faz com que o sólido do esgoto sedimentem no fundo do leito do mar. Né? É uma prática que ela é controversa, tá? Não é a mais adequada. O mais adequado é mesmo prover o tratamento desse esgoto, tá? E antes, um tratamento adequado desse esgoto antes de fazer o lançamento, seja no mar, né? Ou seja também em corpos hídricos terrestres, tá? Dentro dos continentes. Pois bem, a gente não vai entrar mais em detalhes sobre isso, né? Eu só queria mostrar para vocês a caracterização do emissário. O emissário ele pode ser do esgoto antes do tratamento como esgoto pós-tratamento, tá? Olhando a figura aqui em cima, novamente, o emissário ele pode ser antes do tratamento na ET e pode ser depois, tá? Então essa setinha aqui pode indicar um emissário de esgoto tratado também, tá bom? Corresponde a uma única tubulação, sem conexões. Ok, e aí a gente vai para a parte mais importante, né, dessa aula de hoje, que é o dimensionamento. Como que a gente dimensiona uma rede, né, que vai fazer o coleta? Lembrando, toda a rede corresponde a tubulações. Então, todas as tubulações que a gente citou aqui agora, né, falando do emissário, falando do interceptor, falando do coletor tronco, coletor principal, né, fora o predial, que vai ser dado por outra norma e outra área, né, de estudo, né, nós vamos dimensionar todas essas tubulações por meio por meio dessa expressão, por meio dessa fórmula, tá? Que também é dada pela NBR 8160, lá de 1999. Essa NBR, ela indica, né, os componentes do sistema de esgotamento sanitário e propõe, né, e apresenta o dimensionamento da tubulação. O diâmetro da tubulação, de toda e qualquer tubulação, ele vai ser dado, né, em função do número de Manning, tá? Coeficiente de rugosidade Manning. Isso daqui corresponde, né, ao quão rugoso ou não é a tubulação, se tem maior ou menor rugosidade. Isso daqui influencia na perda de carga, principalmente, né, do escoamento, na vazão máxima de projeto, tá? A gente vai falar um pouquinho mais abaixo, e na inclinação, ou também chamada declividade, longitudinal da tubulação. Então, para achar o diâmetro da tubulação, né, se vai ser um diâmetro de 200, 150, de 500 milímetros, a gente precisa dessas três variáveis. Número de Manning, vazão e inclinação. E aí, muito importante, né, a gente destacar algumas coisas. A coleta e afastamento do esgoto sanitário na rede deve ocorrer por escoamento livre, ou seja, gravidade. Então, essa expressão que nós chegamos aqui, ela é baseada na equação de Manning. Tá? A equação de Manning, ela trata de escoamento livre. Tá? Quando você vai fazer o dimensionamento de um canal, né, que está escoando de forma livre, né, sem pressão, sem pressão de um sistema de bombeamento, por exemplo, a pressão que está atuando ali é a pressão gravitacional, é a pressão da gravidade, então nós vamos utilizar a equação de Manning, que vocês provavelmente já conhecem lá da hidráulica. A equação de Manning lá da hidráulica, ela não é exatamente essa daqui, ela considera a área molhada, o perímetro molhado, entre outras variáveis. Só que aí, essa NBR, a 9646, ela estabelece que a gente pegar a tubulação aqui, ó, veja que é um corte, né, da tubulação, você pega a tubulação lá e corta, faz um corte transversal, que a gente tem aqui, ó, o valor de D, que é o diâmetro da tubulação. Tá? Então tem uma tubulação com um determinado diâmetro. E tem o valor de Y. Esse Y corresponde ao que? À altura, né, do esgoto. Né? Por exemplo, se a tubulação dentro do esgoto está mais baixa, né? Se a altura do esgoto dentro da tubulação está mais baixa, o Y vai ser baixo. Se a altura do esgoto dentro da tubulação está mais alta, então o Y vai ser maior. Então esse Y representa a altura, né, da lâmina de esgoto. Tá? Então quando está escrito aqui, ó, NA, é nível de água ou nível também de esgoto. O que essa NBR 9649 nos diz? Que o valor de Y tem que ser no máximo 75% do diâmetro, ou seja, o máximo que a altura de esgoto aqui pode chegar na tubulação é mais ou menos aqui, ó, 75%. Porque se passar disso, o escoamento já não vai ser, né, se chegar próximo a 100% ou 100%, o escoamento não vai ser mais
por gravidade. Ele vai ser um conduto, né? Não vai ser mais um escoamento livre por gravidade, vai ser um escoamento forçado. Tá? Então a gente não quer isso. No dimensionamento é muito importante que vocês anotem e identifiquem isso. Tá? No escoamento da rede de esgotamento sanitário é por gravidade. Para ser por gravidade, Y, ou seja, a altura de esgoto tem que ser no máximo 75% do diâmetro. Tá? Então, não podemos ter um valor, né, da lâmina de esgoto aqui, ó, fechando, né, toda a tubulação. Tem que ter no máximo 75% de esgoto e 25% de ar. Tá? Então, tem que ter uma lâmina, uma quantidadezinha aqui, ó, de ar aqui em cima. Tá? Esse branco aqui representa o ar e o que está em cinza representa a quantidade a lâmina de esgoto. Tá? Então a lâmina de esgoto, anota aí, a lâmina de esgoto representada por Y não pode ser mais do que 75% do diâmetro. Tá? Tem que sobrar 25% ali, ó, em termos de ar, para que ocorra o escoamento por gravidade, escoamento livre. Tá? Se fechar tudo, aí vira um escoamento forçado. Aí a gente já vai ter vários problemas na rede, o esgoto vai começar a voltar para as residências, vai ser uma confusão total, tá bom? Então vocês peguem a equação de Manning, por exemplo, em qualquer livro de hidráulica, né, digitem no Google, equação de Manning, e junta mais essa relação aqui dada pela NBR, Y menor ou igual a 75% de D. Nós teremos então, juntando essas duas condições, D igual a essa fórmula aqui, tá? Logo a gente vai utilizar essa expressão, mas antes vamos falar um pouquinho desses parâmetros aqui. Primeiro, a vazão de projeto. Tá? A vazão que a gente vai dimensionar, usar aqui, ó, que é max, vai ser o quê? A vazão máxima de esgoto sanitário de final de projeto. Lembrando, né, da aula lá sobre vazões, a gente tem os cálculos de início de projeto, quando a gente começa a desenvolver a obra, né? E temos cálculos também de final de projeto. A minha obra pretende durar 20 anos, 50 anos, tá? O meu projeto é para durar 50, 40 anos. Então, nós vamos considerar a população de final de projeto, a vazão de final de projeto. Então, vazão máxima de esgoto sanitário. Quando a gente fala de esgoto sanitário, considera essa primeira parte aqui, que é de esgoto doméstico, que vai sair das residências lá das casas, mais a vazão de filtração, que considera alguma água que porventura venha entrar na rede, né, de forma clandestina ou não. Bom, a gente utiliza também essa vazão máxima para calcular a velocidade máxima do esgoto na tubulação, uma coisa que a gente vai falar lá no final. Então, como que a gente calcula a vazão máxima de final de projeto? É a vazão média, que depois eu vou mostrar para vocês lá, já indiquei isso lá no vídeo, né, sobre vazões, vezes K1, vezes K2, mais a vazão de filtração. Então é essa expressão aqui que a gente vai utilizar. Quando eu for dar o exemplo, vocês vão ver com mais detalhes. Aqui nós temos coeficiente de rugosidade Manning, tá? Ele é dado em função da tubulação, por exemplo, se o material é cerâmico, vai ter um determinado valor de N. Se é concreto, N é outro, ou pode ser o mesmo, né? Se é PVC, vai ser outro. Se é ferro fundido, se é aço, se é poliéster. Então, em função do material, nós temos variados valores de N, né, que geralmente são tabelados, já foram estudados e já temos em termos aqui de tabela. Por que disso? Porque esse valor de N representa ali a rugosidade, né, representa ali um parâmetro que nos vai indicar, né, a questão da perda de carga. Se tem muita rugosidade, a perda de carga é maior, então vai impedir um pouco do escoamento. Tá? Se é mais liso, a perda de carga vai ser menor, né, o escoamento vai proceder de forma melhor. Veja que, por exemplo, o PVC, que é o principal utilizado nessas tubulações, né, modernas, tem uma rugosidade menor, então, ou seja, vai ser melhor para ser implantado, né, no sistema de coleta, né, e afastamento de esgoto. Tá? Então, terceiro parâmetro, já falamos sobre vazão, falamos sobre N e vamos falar agora sobre a declividade, ou a que nós podemos chamar também de inclinação. Tá? A gente tem que ter levar em consideração a inclinação para ter essas duas condições aqui, ó, para autolimpeza de sólidos e por questões econômicas. Tá? Esses dois pontos eles são muito importantes. Veja, por exemplo, aqui, né, essa tubulação. Tá? Veja que tanto tubulação 1, quanto tubulação 2, como tubulação 3,
tem uma quantidade significativa de ar aqui dentro da tubulação. Veja o que está em branco aqui é ar. Isso, né, indica que o escoamento ele é livre, tá? Então, perfeito. Se tivesse tudo preenchido de esgoto aqui, ó, ou mais do que 75%, então não atende os parâmetros lá do escoamento, né, por gravidade, escoamento livre. Tá? Mas isso é outro assunto. Vamos lá para a declividade. Veja a primeira condição aqui, ó, que não funciona. Não tem declividade. Como que, né, o esgoto vai sair da sua residência e vai, né, para o coletor principal, né, por meio do coletor predial, sem inclinação? Tem que ter uma inclinaçãozinha, nem que seja 1%, nem que seja 2%. Porque o escoamento é por gravidade, como já falamos várias vezes. Então, se não houver inclinação, né, a tubulação não estiver um pouquinho inclinada, não escoa, não vai ocorrer escoamento, não escoa. Tá? Então tem que ter inclinação. Vamos aqui para a terceira condição. Vamos pular a segunda, depois a gente fala dela. A gente tem uma inclinação muito elevada. Tá? A gente tem uma inclinação muito elevada. Ela também não é adequada. Tá? Quando essa inclinação é muito elevada, a gente vai ter dois problemas. Vamos gastar muito dinheiro com perfuração, tá? Porque veja bem, quanto maior a inclinação, mais fundo você vai ter que fazer a vala, né, para colocar essa tubulação. Veja aqui, ó, se você tem uma cota do terreno aqui, se você coloca a parte de baixo da tubulação muito aprofundada, o que indica que a inclinação é elevada, nós teremos muito problema em termos ali de questões econômicas, tá? A gente vai ter que perfurar muito, e a perfuração é uma das partes mais caras do projeto de construção, né, de rede coletora de esgoto. Então, quanto maior a inclinação, mais gastos a gente vai ter em termos ali de perfuração, tá? Isso se o terreno ele for mais ou menos ali, né, com baixa inclinação, um pouco plano. Depois a gente vai falar sobre isso em outras aulas. Tá bom? Então, a inclinação ela não pode ser muito pequena e também não pode ser muito elevada. Até porque também a gente tem outro problema. Se a gente tem uma inclinação muito alta, o líquido vai escoar, né, e alguns dejetos sólidos, né, como por exemplo fezes ou outros materiais sólidos, vão ficar presos aqui na tubulação. Ou seja, não vai acontecer o escoamento total de todos os materiais, né, presentes ali na tubulação. Então não é adequado não ter inclinação e também não é adequado ter uma inclinação muito alta. Tem que ter uma inclinação adequada. O que essa inclinação adequada nos indica? Que todo o esgoto vai fluir, né, junto com todos os dejetos, parte líquida e parte sólida, tá bom? Então o objetivo principal é promover uma autolimpeza. O que é essa autolimpeza de sólidos? O esgoto ser todo arrastado, tanto o material líquido como o material sólido, ou seja, os sólidos são limpos, né, pelo próprio escoamento de esgoto, é o que a gente chama, né, da autolimpeza. E questões econômicas, como eu falei, se a inclinação é muito alta, vai ter que fazer uma vala muito profunda, que é muito dinheiro que se gasta, tá bom? E aí, pessoal, a gente vai analisar duas inclinações, tá? A inclinação necessária para arraste de sólidos e a inclinação do terreno. Tá? E aí é um ponto importante que a gente chega aqui dessa aula. A gente vai calcular, tá? Anota aí, nós temos que calcular duas inclinações. A inclinação necessária para arraste e a inclinação do terreno. Veja aqui, ó, avaliar duas inclinações. Necessária para o arraste de sólidos, ou seja, para os sólidos não ficar preso aqui, né, na tubulação. Então a gente tem que ter uma inclinação mínima para arrastar os sólidos. E nós temos que avaliar também a inclinação do terreno, porque se for um terreno muito plano, é uma coisa. Se for um terreno que tem uma declividade, né, bem acentuada, vai ser outra condição. Então a gente tem que analisar a inclinação necessária para o arraste, que a gente chama aqui de inclinação mínima. É o mínimo que se tem que ter de inclinação para que os sólidos presentes lá na tubulação tenham escoamento. Então a fórmula vai ser dada dessa forma aqui, ó, também pelaquela NBR que nós já citamos, essa daqui de cima, tá? 8160, tá? Lá de 99. Então essa NBR, ela nos indica que a inclinação mínima para que ocorra o arraste de sólidos da tubulação, não fique nenhum pedacinho de fezes lá, é dada por essa forma, tá? Que é 0,0055 vezes a vazão inicial elevada a menos 0,47. O que é esse QI? O QI, pessoal, ó, é uma vazão de início de plano. Tá? Essa vazão de início de plano vai ser dada por essa forma. Ó. QI é igual a vazão média normal, tá? Que eu vou mostrar um pouquinho mais abaixo, já mostrei em outros vídeos, vezes K2. Então, é a vazão de início de plano, considerando a população de início de plano, vezes o K2.
o K2, né, coeficiente máximo horário, mais vazão de filtração, porque a gente tem que considerar a vazão de filtração. Então essa é a fórmula para calcular o QI. A gente joga o QI aqui e obtém a inclinação mínima para que ocorra o arraste de sólidos. Tá? Então essa é a inclinação mínima. E aí a gente tem que considerar também a inclinação do terreno. A inclinação do terreno é simples. É a cota, né, da parte mais alta da tubulação e a cota mais baixa ali, né, de onde a tubulação vai ser implantada. A cota do terreno. Tá? Então a cota do terreno de onde a tubulação vai ser implantada, parte mais alta, menos a menor, dividido pela distância entre os trechos. Tá? Então é a cota mais alta menos a cota mais baixa, dividido pela distância entre essas duas cotas. Então teremos a inclinação necessária para o arraste e a inclinação do terreno. Qual dessas duas eu vou utilizar no cálculo desta equação aqui? Tá? Qual das duas inclinações eu vou colocar aqui? A maior. Tá? Adotar a maior declividade. Então, eu calculo o I mínimo, calculo o I do terreno. O maior valor entre os dois vai ser o meu valor que eu vou utilizar no projeto. Tá? É aquele que eu vou jogar na equação lá em cima. Tá bom? E aí, por fim, jogando tudo lá, a gente obtém os diâmetros. Tá? O diâmetro, pessoal, é um ponto muito importante. O mínimo diâmetro que se adota ou é 100 ou é 150, dependendo, né, da companhia de saneamento que você venha trabalhar, por exemplo. Mas, no mínimo, tem que ser de 100. Porque, veja bem, se você vai calcular, vai fazer todo um projeto e às vezes deu lá, né? Olha, o diâmetro necessário para que ocorra tudo ali que a gente projetou é de 36 milímetros. E aí 36 milímetros é uma tubulação bem pequenininha, né? Dali 3 centímetros, 4 centímetros. Então o que a gente faz? A gente vai, deixa ali mesmo os 3 centímetros, os 4 centímetros? Não, o mínimo que se tem que adotar é 100. Tá? A mínima tubulação da rede coletora e de afastamento de esgoto é 100 milímetros. Tá? É de 100 para cima. Tá? Então fiquem atentas a isso. E aí vamos para o exercício, forma mais fácil de aprendermos, né, a fazer o dimensionamento. Tá? Aqui nós temos algumas informações, tá? Aqui, ó, calcula os diâmetros, então eu quero saber o diâmetro. Tá? Nessa aula de hoje a gente vai calcular só o diâmetro. Cada pessoa, né, de uma determinada área, que área? A área é essa daqui. Vamos então imaginar que nós temos uma quadra aqui. Nós temos os coletores prediais em vermelho, ligados aos coletores principais, né, nas ruas lá. Ó. Então tem rua 1, rua 2, rua 3, rua 4, ligando tudo na rua 5. Tá? Então temos essa parte aqui. Esses valores aqui, 753, 752, 752, 751 e 750, são as cotas. Tá? Cotas desses pontos aqui. Ó. Então, vamos então imaginar, né, que nós temos uma quadra, os seus coletores de esgoto, e aí nós temos as cotas, né, do terreno, as respectivas cotas do terreno e as distâncias entre eles. Ó. Então, por exemplo, esse PV que vai ser implantado aqui, até esse outro PV aqui, ó, correspondendo ao trecho 1, tem 110 metros de distância. Então, daqui até aqui tem 110 metros. Daqui, do trecho 2, né, na parte de cima do trecho 2 até a parte de baixo, nós teremos, então, 107 metros. Aí no trecho 3, 100, no trecho 4, 111, trecho 5, 108. Então, isso daqui é a área que a gente vai fazer o projeto de esgotamento. Tá? E aqui em cima nós temos os dados. Que dados são esses? Olha, no trecho 1, então nós temos uma população ali, ó, de 35 habitantes, né, hoje, e uma população daqui 20, 30 anos de 45 habitantes. Então, nós sabemos que nesse trecho 1 aqui, ó, hoje, né, que lança esgoto aqui na forma do coletor predial e cai no principal, tem 35 hoje e no futuro 45. No trecho 2, nós temos hoje 45, daqui tantos anos vai ter 46. No trecho 3, 32, 49. E fiz também aqui até o trecho 4. Tá? Então nós temos a população inicial e final por cada um dos trechos. Tá? Nós temos o valor de N, né, coeficiente de Mene, a taxa de infiltração por cada quilômetro vai contribuir 0,5 litros por segundo. K1 e K2, respectivamente, 1,2 e 1,5, e o consumo de água, 150. Tá? Então, dados todos esses dados, a gente vai então fazer o dimensionamento. Mas a primeira coisa que eu preciso saber é qual é o direcionamento do esgoto. Tá? O direcionamento do esgoto vai vir daqui para cá
da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? De cima para baixo ou de baixo para cima? Tá? Qual é o direcionamento? Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é observar a cota. Tá? Sempre a cota vai ser um indicativo de para onde o seu esgoto, né, vai. Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de baixo para cima, de cima para baixo. Então, nós vamos observar a cota. Ó, essa cota aqui é o quê? 753. E aqui é no trecho 1. Né? E no trecho 2, desculpe, no trecho 1. A parte do trecho 1 é 753 para 752. Então, vai sair da cota mais alta para a cota mais baixa. Então, o direcionamento do fluxo do esgoto que nós projetamos vai ser esse daqui, ó. Sair de 753 e vir para 752. Então, sim, toda essa tubulação ela vai ser inclinada nesse sentido aqui da seta, tá? De forma que todo o esgoto que sair aqui, né, dessa parte da quadra, né, da rua 1, vai cair na tubulação e vai ser direcionada para cá, tá? E aí, o 752... toda a tubulação vai cair aqui no 752. E daí, ela vai para onde? 752, 751. Então, o direcionamento vai ser esse daqui, ó, tá? Então, é de cima para baixo. E aqui, ó, 753, 752. Então, o escoamento vai ser também, né, lá de cima para cá, tá? E aí, 752, 751. Então, vai ser esse sentido aqui. E por fim, 751, 750, esse outro sentido. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer dentro de um sistema ali de esgotamento sanitário é identificar, né, qual é o sentido de escoamento do esgoto. Das cotas mais altas, né, então pegando todo esse exemplo aqui, a cota mais alta é 753 e a cota mais baixa 750. Então, todo o esgoto vai sair das partes mais altas e ser direcionado à parte mais baixa, analisando trecho por trecho. Trecho 1, trecho 2, 3, 4, até o 5. Perfeito? Então, dado isso, a gente vai para o dimensionamento de trecho por trecho. Eu tenho que saber qual que é o diâmetro do trecho 1, qual que é o diâmetro do trecho 2, do 3, do 4, até chegar no 5. Então, primeiro, outra regra, comece pelos trechos maiores, tá? De mais altos. Então, a parte mais alta do terreno é 753. Eu posso começar pela parte mais baixa? Não, não é adequado começar com a parte mais baixa. Eu não posso começar, por exemplo, com o trecho 5. Eu tenho que começar com os trechos mais elevados, tá? Como eu já falei, trecho 1, né, da cota 753 com a 752. Então, eu vou identificar ele como sendo trecho 1 e vou fazer o dimensionamento, porque ele não recebe esgoto de ninguém, tá? Essa é o grande segredo, a grande regra. Começar pelas tubulações que não recebem esgoto de nenhuma outra tubulação montante. Veja aqui, por exemplo, ó, esse PV aqui, na cota 753, não recebe esgoto de ninguém. Ele só vai receber esgoto dos coletores prediais. Então, vamos lá. Dimensionamento do trecho 1. Nós temos aqui os dados do trecho 1, população inicial e final, consumo de água, coeficiente de retorno, K1, K2. Primeiro passo, calcular vazão máxima final de plano. A fórmula para calcular essa vazão é vazão máxima de final de plano é o que? É o C, que é o coeficiente de retorno, o Q, que é o consumo per capita de cada pessoa, o P, que é a população final, tá? Então a população final que eu vou usar ali 45 habitantes, é aquele trecho 1, K1 e K2, tá? Mais a vazão de filtração. Essa vazão de filtração vai corresponder ao quê? A taxa de filtração, que é 0,5, né, já foi dado lá no início do exemplo, lá do exercício, vezes, né, o valor do comprimento do trecho. Qual é a distância aqui, ó, da parte superior para a parte inferior da tubulação? Vai ser 110. Então, eu venho aqui e coloco, né, não em metros, mas em quilômetros. Veja aqui que a unidade, pessoal, ó, da taxa de filtração é litros por segundo por quilômetro. Tá? Então, é por quilômetro que tem que estar aquela unidade. Tá? E aqui o valor é 0,5. Então, eu vou multiplicar cada um dos trechos. Né? Então, no caso aqui vai ser 0,110 vezes o 0,5, que é a taxa. Para achar, então, essa vazão de filtração, vai ser o comprimento do trecho, 0,110 em quilômetros, e vezes 0,5. E aí o restante dos dados eu joguei aqui, o valor de C é 0,8, o Q é 150, a população final 45, K1, K2, 86.400 para transformar dias em segundos, tá? Resolvo todo esse cálculo, eu vou ter que a vazão de esgoto máximo no final de plano vai ser 0,110
167 litros por segundo. Tá? Então, a primeira coisa que eu calculo é a vazão máxima final de plano. O máximo de vazão que vai cair nessa tubulação aqui, ó, tá? No trecho 1. Segundo passo, calculo a vazão de início de plano. Tá? Então, calcular a vazão de início de plano, que é aquela QI. Tá? A QI, lá para calcular a inclinação mínima, vai ser o quê? Coeficiente de retorno vezes o Q, vezes a população inicial. Tá? Então, vai ser 35, vezes somente o K2, que é 1,5, e a vazão de filtração, que vai ser a mesma coisa. A vazão de filtração, né, é o trecho vezes a taxa. Então, jogando todos os dados aqui, calcula a vazão de início de plano. Tá? A vazão de início de plano, pego ela para calcular o quê? A inclinação mínima. Tá? Então, nós temos a fórmula da inclinação mínima, que é 0,0055 vezes a inclinação mínima elevada a um determinado valor. Peguei o valor da vazão mínima, joguei ali, achei o que? A inclinação mínima para que ocorra arraste de sólidos. Tá? Então, essa daqui é a mínima inclinação para ocorrer arraste de sólidos. Achamos o valor de 0,014 metros por metro. Anota esse valor, porque nós vamos comparar com o passo 4, que é a inclinação do terreno. Lembra lá que eu tenho que calcular a inclinação mínima e a inclinação do terreno e ver qual que é maior. Qual que é maior? Vamos calcular agora. A inclinação do terreno vai ser cota montante maior, né? Cota maior menos cota menor dividido pelo trecho. Qual que é a cota maior? 753. Qual que é a cota menor? 752. E qual que é a distância? 110. Então eu venho aqui, cota maior 753, cota menor 752, comprimento 110. Faço a conta aqui, deu 0,009. Qual que é maior? 0,009 ou 0,014? 0,014 é maior. Então é justamente esse valor que a gente vai jogar aqui. Ó. Então o quinto passo é achar o diâmetro da tubulação, em que o valor de I é o 0,014, porque foi o maior entre as declividades. A vazão máxima 0,167, foi o que nós obtivemos aqui. E o valor de N é o tabelado. Tá? Resolvendo esse cálculo aqui, obtivemos um valor ali de 0,027 metros, ou seja, ali dá 3 centímetros, né? Se eu não tiver cálculo errado, mais ou menos 3 centímetros de diâmetro, ou seja, uma coisa bem pequenininha assim. Não tem como uma rede de esgoto ter 3 centímetros de diâmetro, então nós adotamos D igual a 100 milímetros, né? Ou 0,100 metros. Então, a tubulação que nós fizemos o projeto aqui no trecho 1 vai ter que ter 100 milímetros, tá? E aí a gente passa por duas etapas de verificação. A gente precisa verificar aquela condição y por d. Lembra que eu falei, olha, y por d tem que ser menor do que 75%. Tem que ser menor, né? Tem que deixar 25% pelo menos ali de ar, né, na parte mais alta da tubulação, para que ocorra escoamento por gravidade. Então a gente precisa verificar essa relação entre a lâmina líquida de esgoto e o diâmetro da tubulação. Tem que ser menor do que 0,75. E aí a gente vai então seguir esses 3 passos. É bem tranquilo. Esses 3 passos eles nos dão a seguinte, forma. O primeiro passo é calcular essa relação aqui, ó, vazão máxima. Então a gente vai pegar a vazão máxima, tá? Que no caso é essa daqui, 0,1675, só que não é em litros por segundo igual estava lá, tem que ser em metros cúbicos por segundo. Então eu tenho que pegar esse valor aqui, ó, de 0,1675 e dividir por 1000 para achar em metros cúbicos por segundo. E aí a inclinação do projeto eu vou jogar aqui dentro dessa raiz. O primeiro passo é fazer isso, tá? Então vamos fazer aqui logo na parte de baixo. Então a vazão máxima vai ser o quê? 0,1675 dividido por 1000, transforma em metros cúbicos por segundo. E aí vou jogar o valor aqui, ó, pela raiz da inclinação do projeto. Quanto que é a inclinação aqui do projeto? 0,014. Então vai ser o quê? Raiz de 0,014. Fazendo isso, ó, vazão máxima de final de plano dividido pela raiz da inclinação do projeto, obtivemos um valor de 0,0012. Tá? Então anotem esse valor aqui, 0,0012, tá? Que corresponde à divisão entre vazão e raiz da inclinação adotada no projeto. O segundo passo é, com base no diâmetro que a gente obteve, qual foi o diâmetro? 100 milímetros, né, ou 0,10 metros.
ver tabela de dimensionamento. E aí, terceiro passo, obter a relação y por d e verificar se é menor do que 75. Vamos lá. Então, o primeiro passo a gente fez, que foi calcular vazão pela raiz da inclinação. Foi 0,012. O segundo passo é ir nessa coluna aqui, ó, pessoal. Então, vocês vão nessa coluna aqui, ó, que eu estou indicando, que é d entre parênteses e m, né? Então, o diâmetro em metros. O diâmetro da tubulação. Esse diâmetro da tubulação tem aqui, ó, diâmetro de 100 milímetros, diâmetro de 150, de 200, 250, até 900 milímetros aqui a tabela coloca, tá? Essa tabela aqui, pessoal, eu vou colocar um link, né, na descrição aqui do vídeo para vocês poderem acessar essa tabela da maneira mais fácil possível, tá? Então, eu vou colocar um link aqui, vocês cliquem nesse link e aí podem ter acesso a essa tabela. Essa tabela ela corresponde a uma forma, né, da equação de Manning de correlacionar y por d com o diâmetro, tá? Aí também a vazão. Então essa tabela aqui nada mais é do que a expressão de Manning, a fórmula de Manning trabalhada lá em termos numéricos, tá? Então essa tabela aqui indica lá toda a equação de Manning com infinitas, né, ou quase infinitas possibilidades aqui de números. Tá bom? Então, nós temos aqui nessa coluna os variados diâmetros. Qual foi o diâmetro que a gente escolheu? Está indicado aqui, ó, por essa linha aqui, ó, por esse quadro aqui em vermelho. Qual foi o diâmetro? 400, 300? Foi o diâmetro de 100. Então, o diâmetro que nós escolhemos foi 100 para a tubulação, né? Que escolhemos e que calculamos. Então, a gente vai olhar nesta linha aqui, ó. Então, a gente vai olhar nessa linha aqui, tá? A gente vai olhar nessa linha. Vamos fazer aqui por parte. Eu vou tirar esse negocinho aqui, vou tirar esse negocinho aqui para não confundir vocês. Então, pegando ali a tabela, né, dessa forma aqui, vocês vão, primeira coisa, né, calcular relação vazão raiz da inclinação, deu esse valor. Segundo passo, né, qual foi o diâmetro que vocês adotaram para a tubulação? 100 milímetros, que corresponde ao quê? 0,100 metros, então vai ser esse valor. Se vocês adotarem a tubulação de 150 milímetros, então vai ser essa outra daqui. Se adotou 200, vai ser essa outra aqui, tá? Então, no caso, adotamos 0,100. Então, vai ser olhando nesta linha, tá? E aí, olhando nesta linha, a gente vai observar esses variados valores aqui até obter o mais próximo do passo 1. Qual foi o valor do passo 1? 0,0012. Então, aqui, olhando essa linha, olhando aqui, olha, logo aqui na segunda, ó, aqui tem 0,0011, que é bem próximo de 0,012. Então, a gente vai ter esse valor aqui, a gente vai lá, então, pegar, só voltar aqui, peguei o valor do negócio errado, pegar aqui, ó, na coluna dele. Então, 0,0011, a gente vai pegar o valor respectivo à coluna dele, ó, bem aqui, ó, no y por d, que no caso é 0,100. Tá? Então, no caso aqui, 0,100. Então, perceba, ó, no valor, na linha de D aqui, a gente obteve um valor bem próximo ao passo 1, que é 0,0011, a gente teve 0,012. Então, obtemos aqui, a gente sobe na coluna até chegar lá na linha y por d. A linha y por d representa 0,100, ou seja, y dividindo por d dá 0,100. Ou seja, 0,100 é menor do que 0,75. Ok? Para o diâmetro de 100 milímetros. Ou seja, posso usar o diâmetro de 100 milímetros. Que o y vai estar no máximo 10% de d. É isso que representa, tá? Pode ser no máximo 75. Se der 75 ou mais 75, então a gente vai ter que trocar o diâmetro. A gente deveria, então, não usar o diâmetro de 100, trocar por de 150, tá? Pois bem, então essa é a primeira verificação que a gente faz. E a segunda verificação é a questão da velocidade. Tá? A velocidade de escoamento de esgoto na tubulação não pode passar de 5 metros por segundo. Tá? Não pode de maneira nenhuma passar, porque se passar vai começar a ocorrer abrasão, né? Ou seja, desgaste da tubulação, vai acontecer um punhado de problemas hidráulicos, né? Que a gente vai ter problema. Então, nós devemos verificar que o escoamento do esgoto não ultrapasse 5 metros por segundo. E aí a gente tem 3 passos. O primeiro passo é olhar também na tabela, né, e ver qual coluna está relacionada ao y por d anterior. Né? A gente, por exemplo, aqui, né, esse y por d foi na segunda coluna. Ó. Primeira coluna de y por d, segunda coluna, terceira, quarta, ou seja, nós estamos na segunda coluna. Então, o primeiro passo é verificar
em qual coluna y por d está. O segundo passo é obter um valor da relação velocidade por raiz do projeto, da inclinação do projeto. A gente vai obter por meio da segunda parte da tabela. A primeira parte da tabela, pessoal, né, como quando eu enviar aí o link para vocês, a primeira parte da tabela tem aqui, ó, Q, que é vazão dividido pela raiz. A segunda parte do projeto é velocidade pela inclinação da raiz. Desculpe, pela raiz da inclinação. Tá? Então, é velocidade pela raiz da inclinação. A primeira parte é vazão pela raiz da inclinação. Então, são duas partes da tabela. Para achar y por d, a gente olha na primeira parte. Para achar a velocidade, a gente olha a segunda parte. Tá? E aí, o que a gente faz, então? Primeiro passo, como eu falei para vocês, é olhar a coluna. Qual coluna que estava lá na primeira parte, né? Y por d? Coluna 2, ó, coluna 1, coluna 2. Então, a gente vai aqui para a coluna 2. Então, eu vou tirar isso daqui, vou tirar isso e vou tirar isso aqui também. Tá? Então, a primeira parte é qual coluna que nós estávamos? Coluna 1 ou coluna 2, 3, 4? Estávamos na coluna 2. Então, a gente vem cá e seleciona. Ó, coluna 2. Então, estávamos na coluna 2. Qual que é a segunda parte? Tá? A segunda etapa é verificar a tubulação. Qual que é a tubulação aqui? Ó? Essa coluna aqui, ó, representa a tubulação. Qual que é o diâmetro da tubulação que nós estávamos trabalhando? Ó, 100 milímetros. Então, vai ser essa daqui. Tá? Então, vai ser 100 milímetros. Então, vai ser essa coluna 2, que é o y por d, e esta linha, que é para diâmetro de 100 milímetros, ou seja, 0,100 metros. Tá? Então, a interseção entre os dois corresponde ao valor de 2,64. Só voltando aqui, peguei o negócio errado. Corresponde a esse valor que está em amarelo. Tá? A interseção entre a linha do diâmetro e a linha do y por d corresponde a 2,64. Ou seja, velocidade dividido pela raiz da inclinação é 2,64. Então, joga essa fórmula aqui. Ó. Velocidade do esgoto dividido pela raiz da inclinação é igual a 2,64. E aí é bem simples, porque a gente já tem o valor da inclinação. O valor da inclinação é 0,014. Então, eu pego aqui, ó, jogo 0,014, mando a raiz, multiplico por 2,64, né? Faço todos esses cálculos aqui e obtenho que a velocidade é 0,037 metros por segundo. Ou seja, é muito menor do que os 5 metros por segundo. Ou seja, podemos dar ok aqui para o diâmetro de 100 milímetros. Verificado, então, as duas condições, velocidade do esgoto e y por d, né, nós podemos então dar ok. A tubulação aqui então no trecho 1 é de 100 milímetros. Vai atender y por d e vai atender velocidade. Vai escoar perfeitamente. Tá bom? Então fizemos o dimensionamento aqui por trecho 1. Vamos dimensionar o trecho 2. Tá? Esse trecho 2, nós fazemos basicamente a mesma coisa com uma diferença. A gente vai somar a vazão do trecho 1. Tá? A gente faz os mesmos cálculos, só que na hora de achar as vazões, a gente soma a vazão anterior. Tá? Ou seja, vamos observar aqui, né, o que acontece. Nós temos aqui o trecho 2. O trecho 2 está tendo contribuição desta casa, esta outra e esta e esta. Então tem aqui 5 casas que estão contribuindo por esgoto para esse trecho 2, né, que vai ali de 752 até 751. Porém, pessoal, a gente tem a contribuição de cima, lá do trecho 1. Então, a gente precisa somar a vazão máxima do trecho 1 e precisa somar a vazão mínima também do trecho 1 quando a gente for calcular o trecho 2. Porque o trecho 1 cai no trecho 2, então elas se somam. Tá? Então, daí nós vamos para o cálculo desse trecho 2. O trecho 2 tem a população dele, 45 e 46, tem seus dados ali de consumo de água e por aí vai. A fórmula vai ser exatamente a mesma. Tá? Vai ser ali 0,8 com o coeficiente de retorno, 150 para o consumo, 46 que é a população final para o trecho 2, K1, K2. Mais a vazão de filtração, no caso aqui vai ser 107 metros, porque o trecho é um pouquinho menor. Está aqui, ó, 107. Trecho 2 vai ser 107 metros de comprimento. Então vai lá ser 0,107 em quilômetros, né? Vezes a taxa de filtração, mais a vazão do trecho 1. Quanto foi a vazão lá do trecho 1?
A gente sabe aqui, ó, 0,167. Então, a gente soma lá a vazão 0,1675. Tá? Resolve todo o cálculo, temos a vazão máxima. E aí, segunda parte, calcular a vazão de início de plano. Faz o mesmo cálculo, coeficiente de retorno, consumo, população de início, né, 0,45. Desculpe, de início, né, que é 45. Vazão de filtração, mais a vazão início do trecho 1. Qual que é a vazão de início do trecho 1? Essa daqui, ó, 0,128. Então, a gente vai lá, 0,128. Resolve tudo, acha a vazão I. Achou a vazão I, joga aqui nessa outra, né, no passo 3, obtém a inclinação mínima. A inclinação mínima agora vai ser 0,010. Né? Modificou? Sim, porque a vazão aumentou aqui um pouquinho, porque teve a contribuição anterior. Quando a vazão aumenta, mais arrasta sólidos. Então, nós temos que a inclinação mínima é essa daqui. Calcula a inclinação do terreno, que vai ser cota maior, menor, dividido pelo trecho, né, 0,009. Ou seja, o que é maior? 0,009 ou 0,010? 0,010. Jogo a vazão, a inclinação aqui, a vazão máxima para o trecho 2, o valor de N, calculou aqui. Ó. Qual foi o diâmetro? Ele aumentou um pouquinho, ó, já vai dar 4 centímetros, né? Só que mesmo assim não é o adequado, tem que ser no mínimo 100 milímetros. Chegamos então ao diâmetro, né, de 0,110. Novamente fazemos a verificação. Vou repetir o passo aqui, né, porque isso aqui é bem importante. Tá, vamos lá. Primeira coisa, tá? A gente calcula vazão máxima por inclinação de projeto. Quanto que foi a vazão máxima? Foi, só voltando aqui, quanto que foi a vazão máxima? Foi essa daqui, ó, 0,336. E quanto que foi a inclinação do projeto? 0,010. Calculo, dá isso daqui, 0,0033. O diâmetro que nós adotamos ali, 100 milímetros. Então, a gente vai lá, qual que é o diâmetro? Está aqui. Qual que foi o valor da vazão pela raiz da inclinação? 0,0033. Então, a gente procura aqui, ó, deu esse daqui, 0,0034, o mais próximo. A gente vai lá na coluna dele, 0,0034, vai lá na coluna dele, subiu ali na coluna, obtivemos o valor ali de 0,175. 0,175 é menor do que o 0,75, bem menor. Então, ok, para a relação y por d a gente pode adotar o diâmetro. Vai para a última parte, que é calcular, né, novamente ali a velocidade para aquele trecho. Né? Fiz errado aqui, só pegar aqui. Tá. Pois bem, primeira parte, o que nós vamos fazer? Olhar a coluna. Qual que é a coluna? Ó, primeira coluna, segunda, terceira, quarta, quinta. Então, é na quinta coluna que nós temos a relação y por d. A gente desce ali, conta aqui, ó. Pega ali o negocinho. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, quinta coluna, tá? Velocidade pela raiz da inclinação. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é o diâmetro que a gente está trabalhando? O diâmetro é de 100 milímetros. Então, velocidade pela raiz da inclinação é esse daqui, 3,73, interseção entre as duas ali em coluna. Tá? Então, 3,73. Jogou aqui, 3,73, resolveu o restante, porque você tem inclinação, obteve então a velocidade, né, do escoamento, que não dá nem meio metro por segundo, está bem longe de 5. Então, ok para o diâmetro. Tá? E aí, pessoal, eu não vou continuar aqui, só fiz trecho 1 e trecho 2 para vocês aprenderem mesmo, mas recomendo fortemente que vocês terminem aí, né, os outros trechos, tá? Faça o trecho 3, o trecho 3 vai ser exatamente igual ao trecho 1, tá? Mesma coisinha, só muda os dados ali de população e tal. O trecho 4 vai ser exatamente igual ao trecho 2, porque o trecho 4 está recebendo esgoto do trecho 3. E aí, o trecho 5, vocês vão ter que somar duas vazões. Esse é o detalhe, tá? Muita atenção aqui. O trecho 5 vai ter que somar a vazão do trecho 4, tá? E a vazão do trecho 2. Lembrando que a vazão do trecho 2 já soma a do 1 e a do 4 já soma a do 3. Então, no final, o trecho 5 vai ter que ter todas as vazões aqui, ó.
3, 4, 1 e 2. Tá? Então o trecho 5 vai ser o que vai ter as maiores vazões e que vai ter, obviamente, né, o maior diâmetro. Se esse diâmetro for maior do que 100 milímetros, eu vou adotar o de 150. Né? Se for ali maior do que 150 milímetros, eu vou adotar o de 200. Sempre o diâmetro comercial, o diâmetro comercial maior, né, que estivermos ali após os cálculos. Tá? Então, façam esse exercício ali. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. E eu agradeço ali a atenção de vocês. Na próxima aula, próximo vídeo, a gente vai falar dos tipos de rede, né, coletoras de esgoto. Tá? Tem variados tipos de rede, tem variados formatos, tem variadas configurações, e aí a gente vai voltar também um pouquinho nesses exercícios daqui. Tá bom? Agradeço a atenção e até a próxima.